Para nós, a nossa casa espírita. Para outros segmentos, procuram conforme as suas crenças. Mas é quando nós procuramos novamente por Deus. Quando as dores nos chegam, sejam as dores da alma, as aflições, as angústias. Quando a gente percebe que não está alguma coisa errada dentro de nós. Quando perdemos entes queridos, a dor da saudade nos faz procurar Deus, nos faz procurar algo para estancar esta dor. Procuramos quando a dor física nos acomete, procuramos as curas. Tantos de nós, a maioria de nós, procuramos uma casa espírita porque queremos a cura, seja material ou espiritual, para que a gente tenha essa felicidade, para que a gente tenha essa paz. Existem outros motivos que nos trazem à casa espírita. Alguns vêm pela curiosidade, o fenômeno, eu quero ver espírito, aí eu quero ver o que eles vão me dizer, eu quero ouvir uma comunicação de alguém que já se foi. E todos esses motivos que nos fazem procurar a casa espírita, que nos faz procurar Deus, são motivos passageiros. Que quando são sanados, nós voltamos para nossas vidas. Voltamos para aquela dita paz que nós acreditamos, até a dor voltar. Ou uma nova dor, ou a mesma dor. E aí nós voltamos a procurar Deus. A questão é que nos foge a compreensão. Deus não está presente aqui. Ele não está aqui. Onde eu possa vir, me encontrei com Deus, agora posso voltar para casa onde não tem Deus. Deus está em toda parte. Aqui é onde a gente consegue se conectar. É onde a gente consegue deixar as coisas da matéria de lado. E aí a gente consegue nos conectarmos com Deus. Uma grande minoria de nós procura a casa espírita pelo amor. Amor a Deus, para conseguir essa conexão. Amor a nós mesmos, porque acredito que não seja só eu, acredito que todos nós nos sentimos bem aqui dentro. Nós sentimos uma felicidade. É um momento bom estarmos aqui. E amor às pessoas, aos outros, principalmente aos nossos amores que não vêm à casa espírita, mas que precisam de um pouquinho desta luz, um pouquinho dessa paz, nós buscamos por eles. Independente do motivo principal que nos traz à casa espírita, nós só vamos permanecer pelo amor. E o amor vai se dar exatamente quando nós entendermos o bem que nos faz. Nós entendermos exatamente o que é essa felicidade. Eu assisti já faz algum tempo, então eu não vou dizer qual o nome da exposição, eu só sei que foi de Sérgio Lopes, mas eu anotei isso, ficou gravado na minha memória. Ele diz que quando Jesus esteve conosco encarnado na Terra, ele nos presenteou com uma joia preciosa, mas nós não tínhamos a capacidade de compreender o valor dessa joia e nós a perdemos. Kardec, ao codificar a doutrina espírita, nos mostrou um mapa.
Nós podemos entender como o mapa o Evangelho, que é a nossa moral, a nossa bússola moral, que nos traz um entendimento do ensinamento do Cristo. Nós compreendemos que depende de nós, a nossa busca, o nosso esforço, deixar de lado coisas que não nos faz bem. Na virada de ano, é comum as pessoas fazerem simpatias para ter um ano melhor. Se eu fizer tal coisa, o ano vai ser melhor. E o que nós entendemos? Que mudou a hora no relógio, mudou o calendário, porque o mundo continua o mesmo. E se nós quisermos um ano melhor, quisermos um mundo melhor, nós só podemos mudar a nós mesmos. Não adianta fazer aquele tanto de simpatias, se o nosso coração não estiver aberto para as coisas que nos chegam, para as reflexões que devemos ter, para ter uma vida mais saudável, mais tranquila. Infelizmente, nós ainda não conhecemos plenamente a lei de Deus. Nós ainda acreditamos em coisas, e eu costumo usar isso muito como exemplo, nós costumamos ditar regras. E aí quando foge a regra, a gente diz assim, toda regra tem exceção. Como se nós compreendêssemos a amplitude da vida no mundo, para que a gente pudesse dizer, as coisas são assim, se não são assim é uma exceção. Não, estamos longe. Nós conhecemos o nosso mundo, nós conhecemos as pessoas que estão na nossa volta, isso mesmo, às vezes superficialmente. Então não conhecemos com plenitude as leis de Deus. Estamos longe porque nós ainda não compreendemos o que é Deus. Nós ainda usamos artifícios, frases. Deus está vendo. É claro que Ele está vendo, Ele está em toda parte. Não adianta nos escondermos. Não adianta nós acharmos que quando estivermos lá fora da casa espírita, tudo é permitido. Aqui somos anjos e lá fora não. Não adianta nós acharmos que o nosso comportamento é de acordo com as situações que nos chegam. Não, nosso comportamento, nosso ser é um só. Queremos ser do bem? Sejamos do bem, sempre. Não conforme as coisas nos chegam. Deus castiga. Como assim Deus castiga? Ele nos pune? Nós falamos isso muito para os outros, né? Não se preocupa. Uma hora o castigo vem, porque Deus está vendo. Não. Nós é que plantamos. Nós é que fizemos as coisas chegarem no ponto que estão. Esse calor lá fora, todo mundo reclama, inclusive eu, calor. Esse calor não é de Deus. Fomos nós que causamos esse desequilíbrio na natureza. Fomos nós. E agora nós estamos colhendo. E se não mudarmos nossas atitudes, só tende a piorar. Então, é a nossa parte, é a nossa vez de fazer as coisas. Deus não está nos punindo. Deus vai me ajudar. Vai dar certo. Deus ajuda a todos. Quantos a gente ouve agora nessa pandemia em dizer assim, esse vírus não vai chegar em mim, porque eu tenho Deus no coração. Deus seria assim? Quantas pessoas desencarnaram
e tinham fé em Deus, têm fé em Deus. Não é assim. Deus é por todos nós, crendo ou não nele. E quanto mais nós nos orientamos, mais nós nos preocupamos, mais nós percebemos que queremos ser pessoas melhores. E mais nós vamos fazer pela nossa sociedade, mais nós vamos fazer pelo bairro onde vivemos, pela cidade que vivemos. Menos nós vamos nos preocupar com coisas mesquinhas. Mencionei o desequilíbrio na natureza, mas eu não jogo sujeira no chão. Mas quando eu vou limpar a frente da minha casa, se eu ver uma sujeira na frente da casa do vizinho, eu não recolho, porque não fui eu. Como nós nos preocupamos só conosco? Nós temos que nos preocupar com o todo. E isso nos ensina, porque Deus se preocupa com todos. Jesus nos mostrou isso. Se preocupa com todos. E aí nós viemos na casa espírita e seguimos os nossos preceitos. Oramos, recebemos o passe, tomamos a água fluídica e às vezes não, com grande frequência, nós resolvemos compreender um pouco melhor e passamos a estudar, ampliar o nosso entendimento. E aí nós nos damos conta do que nós pedimos nas nossas orações, o que realmente devemos pedir e o que cabe a nós. Não adianta pedir a Deus, isso é comigo. Mas eu vou pedir a Deus que me auxilie, que me dê estímulo, que me incentive a continuar o propósito. Mas o processo começa em nós. E aí eu vou contar uma historinha que durante essas minhas pesquisas eu achei bastante interessante. Um jovem foi ao médico queixando-se de dor abdominal. Quando ele foi atendido pelo médico, fez a sua consulta, explicou o que estava acontecendo, fez os exames e o médico diagnosticou com cirrose hepática, que é uma doença no fígado, por ingestão de bebidas alcoólicas. Fácil de resolver. Receitou a medicação, receitou exercícios físicos e o paciente foi para sua casa. Depois de um tempo, ele voltou ao médico e o médico perguntou: está bem? Ainda sinto muitas dores. Mas está tomando medicação? Sim, 3 vezes ao dia. E as caminhadas? Tem feito? Caminho 5 quilômetros todos os dias. Tem feito alguma ginástica depois? Tenho 1 hora de ginástica todos os dias depois da caminhada. Mas as dores continuam. Então o médico resolveu perguntar: parou de beber? Não. O esforço principal era a parte mais difícil para aquele paciente, mas era ali a essência de tudo. Não adianta nós procurarmos uma solução se dentro de nós não tomarmos a decisão da renovação, de mudarmos. Procuramos muitas vezes essa cura física na casa espírita. E aí, nós explicamos que o espiritismo, ele não cura de fora para dentro, é de dentro para fora. Que quando nós conseguimos o entendimento, nos auxilia a quem sabe buscar esta cura. Mas tem lugares que prometem a cura. Sim, tem lugares que prometem a cura. Mas Jesus nos ensinou: a tua fé te salvou. Então, é nós mesmos que vamos conseguir. É a nossa fé
que vai proporcionar esta cura. Ao mesmo tempo que ele disse: vá e não peques mais. Quando a dor nos chega, ela não é uma punição, ela é um alerta. E se nós não modificarmos, não é a casa espírita que falhou, não é a Igreja Católica que falhou, é que nós ainda não aprendemos o que precisamos. Na questão 920 do Livro dos Espíritos, eles nos dizem que não podemos encontrar a felicidade completa na Terra, pois a vida nos foi dada como prova ou expiação, mas que depende de nós suavizarmos nossos males e ser tão felizes quanto possível na Terra. Suavizar os nossos males passa necessariamente pela compreensão e aceitação das dificuldades que nos chegam. Jesus nos disse que a felicidade não é deste mundo. Não é. Mas isso não quer dizer que nós estamos aqui para sofrer. A dor nos chega como aprendizado. E nós podemos aprender com ela. Então, apesar da dor, conseguirmos ter uma vida mais tranquila. Nós sabemos que aqui não é um castigo, que as limitações nos chegam porque precisamos conter os nossos instintos. E precisamos trabalhar e reavaliar a nós mesmos, porque nós ainda não estamos preparados para essa felicidade plena. Hoje, o que nós podemos comparar essa felicidade? Nós, diante dessa felicidade plena, é ser convidados para uma festa que não é do nosso agrado. Não gostamos da música, não gostamos da comida e não gostamos das pessoas. Que festa desagradável, né? A gente não aproveita, fica com vontade de voltar para casa. Seria hoje nós, num mundo de felicidade plena. Então nós precisamos nos adaptar. Nós ainda colocamos a nossa felicidade em coisas. Um carro novo, objetos de desejo que temos. Se eu fizer uma faculdade, se eu tiver prosperidade na minha carreira profissional. Nós deslumbramos um mundo que nós visualizamos na internet, na televisão, aquele mundo perfeito que não existe. E parece que se nós tivermos tudo isso, nós vamos ser felizes. Se não é em coisas materiais, em pessoas, se eu encontrar o amor da minha vida, meus filhos, meus amigos, terceirizamos a nossa felicidade, como se outra pessoa fosse completar o nosso mundo. É claro que nós não vivemos sozinhos, precisamos dos outros, mas nós não podemos dar algo tão importante que é a nossa felicidade na mão de outra pessoa. É nosso. Precisamos ser donos da nossa felicidade. Agora, com essa pandemia, nós percebemos que festas, reuniões cheias de pessoas eram nocivas à saúde e nós tivemos que aprender a socializar com as pessoas que amamos à distância. E ainda estamos com dificuldades para isso. Então, como é importante nós aprendermos que a felicidade está dentro de nós e não do outro. Quando falamos em doenças, limitações, quantas pessoas já nascem com limitações físicas? Nascem com problemas de saúde e vivem uma vida inteira e nos dão exemplos
de humildade, de felicidade. Às vezes demonstram ser mais felizes do que nós mesmos, diante da nossa dita perfeição física. Porque isso não deve ser empecilho para nós. Não deve. Joana de Ângeles falou através de Valdo que devemos aprender a florir aonde formos plantados. Independente da situação em que nós estamos, nós temos que aprender a encontrar essa felicidade. Aprender a ver a beleza do mundo que está ao nosso redor. E para isso nós precisamos a reforma íntima que falamos tanto. E o que é essa reforma íntima? É nos conhecer. É saber aonde dói. E por que dói. Se eu tenho alguma dificuldade, que eu possa trabalhar em cima dessa dificuldade, para que eu possa me tornar uma pessoa melhor. Eu não li o livro, mas eu achei bastante interessante a história de Benjamin Franklin. Ele criou os 13 princípios para a sua reforma íntima. Ele notava que as pessoas tinham dificuldade com ele e acabava sempre se vendo sozinho em situações onde ele precisava de companhia, se sentia muito solitário. Então ele criou esses 13 princípios. O que consiste nesses 13 princípios? Ele achou 13 coisas que ele precisava melhorar urgentemente. E a casa dele, ele espalhou papelzinhos com essas questões. Ele chegava em casa, lia, tentava se adaptar, falava em voz alta, para aquilo se tornar um hábito na vida dele. Conforme ele conseguia vencer um desses itens, ele trocava por outro. E assim ele ia até ele se tornar, ou acreditar se tornar uma pessoa melhor, se sentir melhor com ele mesmo. É o esforço. No capítulo Sede Perfeitos do Evangelho, é dito dessa forma: os verdadeiros espíritas, não são aqueles que têm todas as qualidades necessárias, mas aquele que verdadeiramente se esforça para conquistá-lo. Tem algumas situações na nossa vida que nós ainda somos apegados com aquele defeitinho. Mas eu não estou preparada para mudar. Quantas vezes nós nos pegamos fazendo isso? Mas nós precisamos aceitar. Isso também é um trabalho conosco. Santo Agostinho, ele fala também no Evangelho, tem uma passagem, que todo dia, antes de dormir, ele fazia uma reflexão. Se ele fez todo o bem que era necessário. Se ele fez algum mal que ele podia ter evitado. Fazer essa avaliação de nós mesmos não é uma coisa agradável. Nós vamos encontrar coisas que muitas vezes nós não vamos gostar. Porque externamente nós, olha, eu até que sou boazinha. Mas quando a gente avalia os pequenos detalhes, nós vamos ver, nossa, não era tudo isso. Então não é agradável. Por isso que o esforço é tão necessário e a conquista é tão meritória. Tantos espíritos que nós conhecemos pela história também foram tão errantes quanto nós. Chico Xavier, Divaldo, Francisco de Assis, e que nós temos como ídolos, podemos dizer assim, né? Mas eles também passaram por tudo isso. Se esforçaram e se tornaram as pessoas que são.
Dizem que a pessoa verdadeiramente feliz é aquela que se contenta com o que tem. E é essa felicidade que nós procuramos. E quando nós entendemos que estamos aqui, nessa conexão, por amor, por algo que nos faz bem, as dores que vão nos acometer lá fora vão ser mais leves, porque nós vamos mudar a forma como nós vamos ver o mundo, as pessoas e as situações. Depende de cada um de nós. Uma historinha para encerrar. Um homem perguntou a Deus: afinal, para que serve o horizonte? Se eu caminho um passo em direção ao horizonte, ele se afasta um passo de mim. Se eu caminho 10 passos, ele se afasta outros 10 passos. Se eu caminho quilômetros na direção do horizonte, ele se afasta os mesmos quilômetros de mim. O horizonte não serve para nada. Deus lhe sorriu e disse: mas é justamente para isso que serve o horizonte, para fazê-lo caminhar. Nós estamos caminhando em direção a essa felicidade que nós almejamos. Nós ainda não vamos encontrá-la, ela está tão longe quanto o horizonte de nós. Mas o que importa é que nós possamos caminhar na direção correta. E a direção correta é aonde Deus nos proporciona. É essa estrada que foi colocada diante dos nossos pés. Se estamos aqui hoje com as pessoas que estão vivendo conosco, é porque nós precisamos delas. Que façamos bom uso dessa nossa vida. Façamos bom uso da companhia das pessoas. Quanto mais difícil a pessoa, mais bonito vai ser a nossa trajetória. Com esse pensamento, encerro a exposição de hoje e que possamos encontrar para nós o nosso horizonte. E sigamos com os passos firmes, com fé e confiança, que chegaremos lá um dia. Obrigada a todos, que assim seja.